Só termina na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, o prazo para adesão ao Programa de Renegociação de Dívidas Tributárias junto à Receita Federal, que permite o pagamento dos débitos sem multa, evitando autuações fiscais. E para saber como fazer isso, a gente conversa agora com o advogado tributarista Johnny de Carvalho. Bom dia, Johnny. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Quem são as pessoas que podem aderir ao Refis? Bom dia, Patriota Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Quem pode aderir são os contribuintes, pessoa física ou pessoa jurídica. Lembrando que normalmente o Refis ele se dá sobre tributos constituídos, ou seja, aquele tributo onde o contribuinte prestou a declaração ou fez a retificação e ali a Receita Federal pôde saber qual o valor que ele deveria recolher e ele deixou de recolher. Nessa situação que o governo federal permitiu agora, nós temos a situação da autorregularização incentivada, que no direito tributário a gente chama de confissão espontânea, ou seja, o contribuinte deixou de prestar uma declaração, deixou de declarar, deixou de prestar informação e assim se beneficiou pela omissão ao não recolher o imposto ou até mesmo ele fez de forma parcial e assim deixou de recolher o imposto na sua integralidade, como temos a situação do imposto de renda pessoa física, onde o contribuinte presta a declaração, a partir do momento que ele presta a declaração, a Receita Federal emite o valor onde ele vai ter que pagar o imposto, e assim ele pagou de forma parcial, ou deixou de recolher, deixou de prestar a declaração e não fez na sua integralidade o pagamento. Com isso, a Receita Federal vai fazer a que a gente chama de malha fina, que é a fiscalização em relação a essa declaração, e assim cobrar as multas e o valor, muitas vezes até esse valor do tributo com multa também. Então, esse programa do governo aí é um programa que ele permite que você possa estar prestando as declarações dos tributos federais não recolhidos até o dia 30 de novembro de 2023, ou seja, não foram constituídos, desde que faça até o dia 1º de abril. Lembrando que, nessa situação, não foram abrangidos os impostos do Simples Nacional. Ô Johnny, esse programa ele contempla quais dívidas, quais os tributos administrados pela Receita que ele acaba contemplando? Ele acaba contemplando o imposto de renda pessoa física, o imposto de renda pessoa jurídica, o imposto de importação, exportação, IPI, PIS, COFINS, entre outros. Agora, detalhe, se a empresa ela for optante pelo Simples Nacional, nós temos algumas situações que alguns impostos não vão ser contemplados, como é o caso do imposto de renda pessoa jurídica e o IPI, porque na integralidade do Simples Nacional temos ali esses impostos de forma fracionada no recolhimento. E quais os benefícios para esse contribuinte que tem essas 6 dívidas, ao aderir a esse programa? Os contribuintes que deixaram de prestar essa informação e aderir ao programa, eles vão ter assim, um incentivo em relação a desconto de 100% sobre os juros e multa que seria aplicado, desde que, para isso, eles façam um pagamento integral do tributo ou de 50% de entrada e parcela o restante. O programa ele permite que, no caso do pagamento somente da entrada de 50%, ele pode até, que é no caso o valor mínimo para dar entrada, ele possa estar parcelando o restante em até 48 parcelas mensais e sucessivas. Como é que o contribuinte ele pode fazer essa adesão também, Johnny? Essa adesão ele irá fazer através do ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Ele irá pegar um modelo que já existe no site de um requerimento, ele vai preencher esse requerimento. Assim, com o preenchimento do requerimento, ele deverá estar recolhendo previamente o valor do tributo, seja na integralidade ou seja pelo valor da entrada, e assim juntar toda essa documentação e da entrada através do Sistema de Legislação e Processo dentro do ECAC. Tem alguma diferença ali no valor de cada parcela, tanto para a pessoa física e também para empresas, ou não há essa distinção? Sim, existe a questão do valor, do limite de valor, ou seja, as parcelas, na caso de pessoas físicas, eles serão valores acima de R$ 200 para cima. Em relação à pessoa jurídica,
parcelas de R$500 para cima, ou seja, vamos supor que eu fui e paguei somente o valor de 50% da entrada e tentei parcelar o restante. Então, os valores das parcelas para a pessoa física, o mínimo vai ser de R$200. Em relação à pessoa jurídica, vai ser de R$500. Aquele contribuinte que tem dívidas e não vai fazer a adesão, ele está sujeito a algum tipo de multa, algum tipo de penalidade? Como funciona também essa questão? Sim, só para retificar, nesse programa, que é diferente dos demais que a gente sempre é acostumado a ver do Refis, a dívida ainda não foi constituída. Muitas vezes, a própria Receita Federal ainda não sabe que teria aquele crédito fiscal para poder cobrar, porque a gente está falando de omissões de declarações, seja de pessoa física ou jurídica, ou prestação de declaração de forma parcial. Vamos supor que eu recebi no imposto de renda pessoa física um rendimento que seria tributável e deixei de prestar, ou prestei o valor, a metade do valor que eu recebi. Então, a partir daí, eu estou sujeito a uma fiscalização para que a Receita Federal ele venha descobrir esses valores e fazer a cobrança. É diferente do caso de que eu faço a declaração, eu sei que eu tenho um imposto a pagar e deixei de pagar esse imposto. Então, tem essa diferença nesse programa. Esse programa é interessante justamente porque, normalmente, a gente trata mais dessa segunda situação, que é, eu prestei a declaração, tinha um imposto a pagar e deixei de pagar. Nesse caso, a gente está vendo o governo trazer uma situação de que você vai poder fazer a confissão espontânea e poder ter algum benefício sobre isso. Então, nas situações que eu já fui autuado ou estou em processo de fiscalização, eu vou poder aderir a esse programa. Vamos supor que o contribuinte fez a declaração do imposto de renda, mas de forma omissa ou de forma que não declarou na sua integralidade o que deveria pagar e está sofrendo um processo de malha fina. Então, se ele continuar sem realizar a adesão a esse programa, ele vai ser incidido juros, vai ter multa sobre o valor que ele vai pagar do imposto. E mesmo na situação que ele já está em malha fina, ele agora vai poder entrar e aderir ao programa e se beneficiar. Muito bem. Estar regularizado, né? Seja em qual for o programa e manter aí os tributos em dia, isso melhora, né, Johnny? O funcionamento de empresas e até mesmo a adesão de crédito por parte de pessoas físicas, por exemplo, não é isso? E isso, ele também, em relação, como eu disse, se ele sofrer uma fiscalização, ele não só vai ter que recolher o imposto, mas ele vai ter que recolher juros sobre esse imposto, vai ter multa sobre esse imposto, que muitas vezes podem chegar a situações de mais de 100% do valor do imposto, entendeu? Então, assim, ele já vai estar evitando isso, fora que ele vai estar evitando o constrangimento de fiscalização na sua empresa. Também tem a situação em que ele não vai correr o risco lá na frente de ter que cair numa execução fiscal ou ter um protesto em relação a esses valores do tributo. Então, tudo isso é um benefício. E, detalhe, lembrando que no governo já tem a questão da transação. Essa transação ela é um pouco diferente em relação à autorregularização. A transação é quando eu já tenho um imposto que eu declarei, deixei de pagar e estou em dívida ativa há mais de um ano. Então, a gente tem aí a situação de que o governo já disponibiliza uma forma de parcelamento com benefícios nessas situações. Muito bem, Johnny de Carvalho, advogado tributarista, obrigado por conversar aqui com a Rádio Cidade, uma ótima Páscoa. Eu que agradeço e desejo a todos uma ótima Páscoa. Abraço, amigo. Conversamos com Johnny de Carvalho, advogado tributarista, agora 7